Olá pessoal, resolvi dar continuidade ao estudo. Você vê no dia seguinte, porque como vocês puderam perceber no vídeo, já estava de noite, já estava ficando muito tarde. O lugar aqui é, digamos assim, meio complicado, entendeu? Então vamos dar continuidade à leitura. Então vamos para Isaías capítulo 1, versículos 16 a 17, que diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Busque a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defenda a causa da viúva. Então nós vimos pelo texto de Isaías que Deus está mostrando que as obras são sim importantes para Deus nos aceitar ou nos rejeitar. E o texto está dizendo aqui, ó, lavem, limpem-se, removam suas más obras. O texto é referente sobre as boas obras e as más obras, né? Se você tem a vida influenciada, norteada pelo Espírito Santo, você pratica boas obras. Se você tem a sua vida norteada pelo espírito do anticristo, as obras das tuas mãos serão ruins aos olhos do Senhor. E com isso, dependendo do que você fizer, o castigo virá, ou até mesmo a morte. Foi o que aconteceu com aquele povo no dilúvio. No verso 17, ó, aprendam a fazer o bem. Ninguém nasce sabendo fazer o mal ou o bem, mas do decorrer da vida você vai aprendendo a praticar o bem aos olhos de Deus e o que é mal aos olhos de Deus. Cabe você escolher o que é bom e o que é mal. E isso terão consequências positivas ou negativas, dependendo da sua escolha. Aquele povo escolheu fazer o mal, praticar mais obras. E por isso, por dar continuidade a isso, e como o texto disse que eles faziam isso regularmente, nunca se arrependiam, o castigo veio, a morte veio até eles. Já Noé não. Noé fez isso daqui, ó, aprendam a fazer o bem. Ele passou a viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. E por isso foi escolhido, foi aceito pelo Senhor e Deus poupou ele do castigo. Deus deixou aquilo como testemunho para nós estudarmos hoje. Aqui ele diz, ó, busquem a justiça. A justiça o quê? A justiça segundo os olhos de Deus, não segundo o que os homens decretam que é a justiça. Atos capítulo 26, versículo 20, que fala sobre ter obras que manifestem o arrependimento. Vamos lá. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que manifestassem o seu arrependimento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que se arrependesse, não é só se arrepender da boca para fora, é manifestando obras que mostram que verdadeiramente você está arrependido. Agora olhem por que Deus poupou Noé e sua família e não aquele povo. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 8 ao 9 e versículos 17 ao 18. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, benignidade. Por que o Senhor mostrou isso? Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quais foram as características para Deus ter poupado ele e a família dele? Noé era homem justo e íntegro entre o povo da época. Entre o povo daquela época, não havia ninguém comparado a Noé em matéria de obediência, praticar boas obras diante de Deus, se arrepender, viver uma vida agradável a Deus. Perante aqueles homens,
ninguém se comparava a Noé. Então, assim, Noé fez por onde? Deus não simplesmente olhou para Noé e falou assim, quer saber? Vou te poupar. Vou matar o restante e fui com a tua cara, hein? Vou te poupar, vou te livrar do dilúvio. Você deu sorte, hein? Vou te poupar, fui com a tua cara. Não foi assim. Noé teve a parte dele, ele fez por onde? Por Deus ter poupado a vida dele. E com certeza Deus queria que, dentre todos aquele povo, muitos se arrependessem. E Deus com certeza usou Noé para, além de construir a arca, pregar a palavra para que muitos se arrependessem. Mas com certeza muitos não só não se arrependeram, mas zombavam, debochavam dele. Agora vamos para versículo 17 e 18, ainda no capítulo 6. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Ó, muito importante isso daqui também. Depois eu farei um estudo. Depois eu farei um estudo só sobre isso, só pela questão da aliança. Quais são os requisitos? Como que Deus faz uma aliança com o seu povo, conosco? Como que Deus faz uma aliança com você? Usando a Bíblia. Mas aqui já deu algumas características. Ó, mas com você estabelecerei a minha aliança. Por que Deus estabeleceu uma aliança com ele? Não só salvou, mas estabeleceu uma aliança com ele. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então você vê que para Deus fazer uma aliança conosco, nós temos que fazer por onde? Existem padrões de comportamento, características de vida que Deus se agradam. Fazendo isso, Deus estabelece uma aliança com o homem. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Até aqui, tá bom. Agora Gênesis, capítulo 7, só o versículo 1 já basta. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ou seja, de geração em geração, Deus encontra homens segundo o coração dele, homens justos, íntegros, que tenham padrões de comportamento, características, estilos de vida agradáveis a Deus, não agradáveis ao mundo. E daí então, Deus estabelece uma aliança com esses que Deus acha. Não é porque Deus escolheu a dedo ali, foi para a cara da pessoa e resolveu salvá-los, resolveu fazer uma aliança. Não é assim. Tudo parte da nossa parte também. Nós temos a nossa responsabilidade para que Deus resolva fazer uma aliança conosco. Então vamos ler alguns textos agora que exemplificam na palavra de Deus, na Bíblia, homens que foram tomados ou pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ou pelo Espírito do Anticristo, o Espírito de Satanás. Vamos ver aqui, começar por Juízes capítulo 14, versos 5 ao 6, que fala referente a Sansão. Diz assim: Sansão foi para Tiná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tiná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava.
Então você vê pelo texto que mediante a obediência, mediante as boas obras, você está mostrando que, mediante a renúncia, está mostrando que você aceita o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em você. E Deus opera o propósito dele através do Espírito. Mas Deus não pega ninguém na marra, assim como Deus não deu autoridade para que o diabo pegasse ninguém na marra e fizesse o mal. Por isso, mediante a obediência, mediante praticando o bem, você, pelas obras das tuas mãos, você está permitindo que Deus derrame do seu Espírito e haja através de você. E quando você vai contra a palavra de Deus, ou seja, quando você vive em desobediência com aquilo que Deus declarou que é justo e correto, quando você passa a ser um filho da desobediência, você está manifestando no plano espiritual que você aceita que o diabo derrame do seu espírito e possa agir através de você. Coloque o seu plano em prática, o seu plano em curso, usando a tua vida. Logicamente o diabo vai usar isso para o mal, não só para causar o mal para outras pessoas, quanto para a própria pessoa que permitiu que o diabo agisse nelas. E as obras que são manifestam que espírito há naquela pessoa, que é o espírito, se é o espírito de Cristo ou se é o espírito do anticristo, mediante as obras. O Senhor manifesta o seu poder, manifesta as suas obras de justiça através de nós. Ou seja, o Senhor trabalha em conjunto com o homem. Agora eu irei ler 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 23, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá entristecer? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha o sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência e nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, a intenção do coração, a intenção da mente. Se a pessoa tem caráter, se não tem, se tem boa índole ou se não tem, o Senhor vê essas características e não a aparência física. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Você lembra? Coincidência, né? Com Abel. Abel era pastor de ovelhas. Samuel disse:
Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel espalhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. É lógico que o Senhor estava mandando um espírito maligno para Saul, não porque Deus é ruim, mas porque Deus estava traçando um plano. Saul se agradasse de Davi. E mais para frente, o seu plano era qual? Era colocar o trono do reinado na mão de Davi. Então por isso que Deus colocou um espírito maligno em Saul. Não é porque Deus estava praticando maldade com ele. Porque olha só o que iria acontecer depois que Deus colocou esse espírito maligno em Saul. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quem que sabia tocar harpa? Não era Davi? Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. Ou seja, era tudo estratégia de Deus. Deus que planejou todas estas coisas. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-o aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Você vê que Deus não escolheu ele pela aparência, mas também Deus está dando características, as características de Davi. É um homem guerreiro e valente, sabe falar bem e tem boa aparência. Ou seja, Deus está dizendo que ele tinha boa aparência, porém não foi só pela aparência, é porque ele era valente e também sabia falar bem. E o Senhor está com ele. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Por quê? Porque eles sabiam que o profeta escolheu ele e ungiu ele, né? Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apossava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. O espírito maligno o deixava. Então Saul sentia alívio e melhorava. O espírito maligno o deixava. Vocês viram que isso daqui era tudo plano de Deus. Era já Deus operando mediante o seu espírito para que os seus planos dessem certo, usando Davi. E em Salmos 51, versículo 11, vemos o exemplo claro que mesmo quando você recebe o Espírito Santo, se você não vigiar, se você não cuidar,
O Senhor pode retirar o seu espírito de nós. Salmos 51, versículo 11, que diz que o próprio Davi diz assim na oração: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então vocês viram que o Senhor pode retirar o seu Espírito de nós, porque Deus não derrama do seu Espírito sobre nós para ficar de enfeite em nós. Tem um porquê disso. E o rei Davi nos explica isso muito bem em Salmo 51, verso 10, que eu vou ler aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, o Espírito Santo está sobre nós para nos santificar, para nos conduzir a uma vida agradável ao Senhor. Não está em nós à toa, para nós continuarmos vivendo, sendo imitadores do mundo, mas sendo imitadores de Cristo. O Espírito Santo está em nós para isso. Assim como o espírito de Satanás está sobre muitos, para que muitos se façam imagem e semelhança do diabo, pelas suas más obras. Porque o próprio Deus disse, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que o nosso coração, ou seja, o coração do homem, é totalmente inclinado para o mal, desde o nascimento. Todos nós nascemos com maus desejos. Desejos esses que não vão de encontro à vontade de Deus, por causa do pecado que entrou em nós através de Adão e Eva, quando Eva pecou. Desde quando Adão e Eva pecaram, todo ser humano nasce com maus desejos. E a palavra de Deus vem para isso, para que possamos ter um coração contrito diante do Senhor, um coração aquebrantado, e possamos praticar boas obras agradáveis a Deus. Vou ler aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde do seu nascimento. Ou seja, desde um feto já tem um pensamento para o mal. Daí está a resposta, porque muitos dizem, se Deus é tão justo, por que Deus permite que crianças morram, que fetos morram? Se não dizem o salário do pecado é a morte, se é um feto, nem pecou ainda, por que ela morre? Já pecou em pensamento. Todos nós já nascemos com pensamentos ruins, que não vão de encontro a Deus. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse? Aquele que cobiça a mulher do próximo, ainda que em pensamento, já está pecando? Todos nós pensamos coisas ruins já no ventre. Nós temos essa índole ruim por conta do pecado, que passou a habitar em nós. Então a palavra de Deus vem para nos instruir, e o Espírito Santo também, para nos conduzir, para que tenhamos boas obras. Porque se for por nós mesmos, não tem como nós fazermos coisas que Deus se agrade. Nós não podemos nos salvar. Porém, mediante a obediência, a instrução que vem de Deus, aí sim podemos ter boas obras para que Deus nos salve. É aí que muitos pastores se confundem, achando que quando nós precisamos ter boas obras, que nós estamos pregando que nós estamos nos salvando, que nós não estamos precisando de Deus para nada, que nós somos capazes de nos salvar. Não é isso. É apenas 50-50. O que for da parte do Senhor, o Senhor vai agir. Mas temos que ter a nossa parcela de responsabilidade para que possamos ser salvos. Temos que praticar boas obras.
Se depender somente de Deus, então não existe livre-arbítrio. Se você não pode escolher fazer o bem ou o mal, então não é livre-arbítrio. Deus já está escolhendo por você se você vai ser bom ou mal. Isso não condiz com a palavra de Deus. Entenderam? É aí que muitos não entendem. Inclusive o calvinismo, que prega que muitos já nasceram para o mal, que farão o mal, não serão salvos, porque Deus colocou isso nelas e não tem como elas se arrepender. Que Deus já criaram ela para o dia da ira, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. E outras que Deus já determinou que fariam boas obras. Que ainda que queiram fazer o mal, Deus já determinou, já está determinado que vão ser boas. Isso daí não condiz com a palavra de Deus. A pessoa tem sim a total liberdade de escolher fazer o bem ou o mal aos olhos de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo, apenas nos conduz, nos dá um caminho, um norte para vivermos uma vida agradável a Deus, para termos boas obras diante de Deus. Mas isso não retira de nós a nossa responsabilidade, o nosso direito de escolher obedecer ou desobedecer. Inclusive, o Senhor voltou a falar deste assunto em Marcos capítulo 7, versos 20 ao 23. Vou ler aqui para vocês. Então o Senhor Jesus disse assim: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e o tornam o homem impuro. Vocês entenderam? Vem de dentro. É de dentro para fora. E o Senhor também trabalha, nos transforma de dentro para fora. E em Mateus capítulo 6, versículos 22 ao 23 também fala isso. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, densas trevas serão. É por isso que aquele querubim ungido, ele se fez Satanás, né? Se fez um adversário, um opositor a Deus, o diabo. Por isso, porque brotou nele, ele começou a olhar para as coisas de Deus e cobiçar. O mal surgiu nele. Tem estudo aí no canal sobre isso. Agora eu irei dar o exemplo bíblico de pessoas que tinham em si o espírito do anticristo e que o único propósito de suas vidas era de servir ao diabo. Vou começar lendo então Gênesis 3, versículo 15, que mostra da onde isso surgiu, como que isso surgiu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor está dando, é aquela parte que o Senhor está dando castigo para serpente, para Eva e para Adão. No versículo 15, o Senhor está dando castigo para a serpente. Então vamos lá. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, muito importante isso, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá. Vamos pegar alguns pontos aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus está declarando que Ele vai colocar inimizade entre você, falando para a serpente, mas quem estava por trás da serpente era o diabo, né? O diabo prefigurado na serpente, e a mulher. Quando Deus está dizendo entre você e a mulher, Deus não está falando para Eva, Deus está usando Eva como figura da igreja, usando a mulher como figura da esposa do Cordeiro, da igreja que haveria de ser formada mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
Assim como o apóstolo Paulo, que diz que Cristo é o segundo Adão, né? Tem o primeiro Adão no Éden e o segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo. Deus decretou para a mulher assim no versículo 16 do capítulo 3. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Deus está falando para Eva? Não, Deus está usando Eva como figura, mas essa mensagem é para a igreja. Seu desejo será para o seu marido. Quem é o marido? Quem é o esposo da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Então o nosso desejo como igreja, como noivas do Cordeiro, é fazer o quê? O desejo do marido, o desejo do esposo, que é Cristo. E ele, né, o Senhor Jesus Cristo, nos dominará. Por que temos que fazer isso? Porque não podemos vencer o mal por nós mesmos. Temos que negar o nosso desejo e fazer a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus é sempre nos conduzir à vida eterna, é inserir vida eterna em nós. O nosso desejo sempre inclina para a morte. Por quê? Porque nascemos pecadores. Então nascemos com maus desejos. Então quando negamos a nós mesmos, negamos os nossos maus desejos e passamos a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, o que acontecerá? O Senhor está gerando o Filho em nós, mediante as nossas boas obras, para que quando seja o dia da ressurreição, nós estejamos aptos a sermos salvos, mediante o sacrifício de Cristo e mediante o Senhor operando em nós. Mas o Senhor só opera em nós se nós permitirmos isso. O Senhor não obriga ninguém e nem pega ninguém na marra, nem cria pessoas para obedecerem Ele na marra e outros para desobedecerem. Nós temos direitos de escolha de obedecer ou desobedecer. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Não significa que nós estamos vencendo pelas nossas próprias forças. Isso é impossível. Porém, temos responsabilidade nisso sim. Já expliquei isso, né? Então, aqui, ó, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência está falando de Satanás. Satanás haveria de ter uma descendência. A primeira descendência de Satanás, vimos que é quem? O próprio Caim. Se fez descendência, se fez filho do diabo, mediante as tuas más obras. Mediante as obras, a obediência, a renúncia, você se faz filho de Deus e irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Ou seja, você se faz descendência de Eva. E quando você desobedece, quando você vive uma vida de desobediência, uma vida de que você não está agradando a Deus, não vive uma vida de renúncia, você faz coisas que desagradam a Deus, ou seja, você vive segundo a carne, o seu coração, a sua mente está inclinado para a carne, para as obras da carne e não para as obras do Espírito. O que acontece? Pelas suas más obras, você está se fazendo descendente de Satanás, descendente do diabo, pelas suas más obras. Entenderam como que isso funciona? É assim que funciona o fluxo da promessa que Deus deu para Abraão. O fluxo da promessa funciona como? Mediante a obediência, a renúncia, a luta contra a carne. O fluxo da promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó recai sobre nós. Nós passamos a ser co-herdeiros junto com Abraão, mediante a renúncia e a obediência, a luta contra a carne. Quando nós vivemos ante Deus, ante as obras de Deus, ante as coisas de Deus, rejeitamos estas coisas, o Senhor não nos colocará como co-herdeiros da terra.
cordeiro das coisas de Deus. Mas isso é um outro estudo, né? Estou só dando uma resumida aqui. Só para que vocês entendam essa parte de descendência da serpente e descendência da mulher. É por intermédio das obras. Boas obras, descendência da mulher. E mais obras, descendência da serpente, descendência do diabo. Filhos do diabo. Cadê? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este é a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? O Senhor Jesus Cristo. E você lhe ferirá o calcanhar. Você está falando do diabo, né? Essa parte todo mundo conhece. Essa parte do este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, essa parte aí todo mundo conhece, né? Pelo amor de Deus, o cristão que não souber essa parte aqui, pelo amor de Deus, né? Não é cristão, ou pelo menos, sei lá, tem que estudar mais a Bíblia, né? O básico do básico, essa parte aqui, ó. Este lhe ferirá a cabeça. Está falando de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz e venceu o diabo. E você lhe ferirá o calcanhar. Está falando do diabo sendo derrotado pelo Senhor Jesus Cristo lá no madeiro, lá na cruz. Quem não sabe isso, pelo amor, né? Pelo amor de Deus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para os fariseus que estavam tramando a morte dele. Vou ler aqui João capítulo 8, versículo 44. O Senhor Jesus Cristo disse assim para os fariseus: Tu tens como pai o diabo, e quer realizar a vontade dele, o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Vamos voltar aqui. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: vocês pertencem ao pai de vocês. Né? Ou, em outras traduções, tu tens como pai o diabo. Tu tens como pai o diabo. E querem realizar o desejo dele. Qual que é o desejo dele? O pecado. O desejo do diabo é que nós continuemos fazendo mais obras. Vivemos uma vida da qual Deus não se agrada. Né? Para que isso nos leve à morte eterna. Esse é o desejo do diabo. É sempre provocar a ira de Deus por nós, para que sejamos condenados, mediante as nossas más obras, mediante a desobediência, para que sejamos assim como Ele, filhos da desobediência. E fazendo isso, estamos adotando o diabo como pai, e não o Criador, mediante as nossas más obras, para vocês verem como é que a obra é importante. Ele foi o homicida desde o princípio. Vamos parar aqui. Ele quem? O diabo. Esse querubim ungido, né? Que eu mostrei. Desde o princípio, ele... Por que ele foi homicida? O homicida é o quê? É assassino. É matador, é assassino. Então, ele se matou, ou seja, ele saiu da vida e entrou na morte. Ele foi o primeiro, desde o princípio. Por quê? Porque a morte surgiu nele. Como assim, Marcos? O diabo está morto? Não. Ele está morto para Deus. Ele está morto em ofensas e pecados. Espiritualmente, ele está morto. Todo aquele que está separado de Deus, espiritualmente, está morto em ofensas e pecados. O pecado faz com que a pessoa esteja desvinculada de Deus. E só a vida em Deus. Se você está separado de Deus, a verdadeira vida não habita em você. Estou falando de coisas espirituais, né? Logicamente. Então, como ele foi o primeiro a se desassociar, a se separar de Deus, a ser opositor a Deus, a se fazer inimigo de Deus, por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó,
ele foi homicida desde o princípio, ou seja, desde o princípio, desde o início. Porque surgiu nele, ele foi o primeiro a se separar, a se desvincular, a se fazer inimigo de Deus, a não se agradar das boas obras de Deus, da lei de Deus, das instruções de Deus. Ele foi o primeiro, o precursor. Então, por isso que ele é homicida desde o princípio. Ele, espiritualmente falando, ele se suicidou, se matou, pois ele se separou da verdadeira vida que é Deus. Ele se desvinculou e passou a estar morto para Deus. Então, toda pessoa que vive uma vida anti-Deus, que se ira contra todas as boas obras de Deus, a todo o ensino, toda a instrução, tudo que vem de Deus, e ama as coisas deste mundo, ama as instruções do diabo, como eles aqui estavam fazendo, entraram na morte. Espiritualmente estão na morte. Para Deus estão mortos em ofensas e pecados. Entenderam? Então vamos continuar aqui. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Não se apegou à verdade. Vou dar uma pausa aqui para explicar esse não se apegou à verdade. Então agora eu vou explicar o que significa ele não se apegou à verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso referente ao diabo. Vamos ler Ezequiel capítulo 28, começar pelo versículo 12, que diz assim: Você é o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Está falando do querubim ungido, o querubim que passaria a se fazer Satanás, o diabo. Preste atenção, olha só. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Agora olha o que vai dizer no versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos. Você era inculpável. Isso significa que em determinado momento da história, lá no reino dos céus, esse querubim, ele vivia uma vida santa, ele vivia uma vida agradável a Deus. Ele era obediente a Deus. Ele vivia uma vida da qual Deus se agradava. Por que é importante saber disso? Porque tem muitas pessoas de má índole ou burras, né? Ou fazem isso de propósito, ou é burra, que diz que Deus que criou o diabo, né? Que Deus que criou o diabo para nos tentar, para nos fazer mal, ou seja, tudo que acontece na nossa vida não é culpa do diabo não, é culpa de Deus, porque se não fosse Deus criar o diabo, né? Só que a gente está vendo aqui que Deus criou um querubim ungido, e Deus criou ele como? Você era um modelo da perfeição, era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. E no verso 15 vai dizer, você era inculpável em seus caminhos. Inculpável, ou seja, ele vivia uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Agora olha o que o texto vai continuar dizendo. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Se achou maldade em você, ou seja, ele era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Olha as características deste querubim. Ele era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, ou seja, Deus criou o diabo? Não. Porque o diabo é bom? Em algum momento da eternidade o diabo foi bom? Não. Desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, ou seja, a partir do momento em que ele olhou, ele pensou, ele olhou para o trono de Deus, ele olhou para o próprio Deus, ele olhou como que Deus governava e se achou Deus, ou seja, passou a invejar o próprio Deus, passou a se engrandecer, se achou um Deus,
aconteceu isso aqui, ó, até que se achou maldade em você. Ou seja, o mal surgiu nele. Surgiu nele. Não foi Deus que colocou isso nele. Lembre-se que Deus cria todas as suas criaturas, tanto os anjos quanto nós. Deus cria com o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a obedecer Ele. Deus dá a lei, a instrução. E Deus mostra o que é certo, o que é correto, o que não é correto, o que é bom e o que é mal. E deixa na tua mão decidir se você quer seguir a Ele, seguir o bem ou seguir o mal. Ele olhou para as coisas de Deus e fez descaso do próprio Criador, fez descaso do próprio Deus, se achando um Deus, querendo ser um Deus. Isso é mal, logicamente, aos olhos de Deus. Por isso que diz, ó, até que se achou maldade em você. Se achou maldade foi o quê? Foi isso. Ele olhou para o trono de Deus e começou a desfazer de Deus, se achar melhor que o próprio Deus, achar que ele poderia governar o reino dos céus muito melhor que o próprio Deus. E daí, ele alimentando estas coisas, ele passou a fazer o quê? Desse querubim ungido, desse anjo de luz, passou a ser um ser de trevas, um ser maligno, diabólico. Entenderam? Então, quem que criou o diabo? Foi Deus? Não. O diabo se criou sozinho. Esse querubim deixou que o mal surgisse nele, ele passou de ser um anjo de luz, passou de ser um querubim ungido pelo próprio Deus, a ser Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Adversário de quem? De Deus. Opositor. Opositor a quê? Às leis de Deus. Opositor a todas as instruções de Deus, a governança de Deus. Se opor a tudo que se chama Deus. Por isso, a palavra anticristo, né? Esse espírito surgiu nele, e ele alimentando isso, ele passou a ser o dragão, a antiga serpente, o diabo, chamado Satanás. Entenderam a origem do diabo? Então não caiam nessa lorota de que é culpa de Deus, tudo que você passa é culpa de Deus. Né? O diabo que te atenta, é o diabo que te atenta, mas quem criou o diabo foi Deus, então é culpa de Deus. Porque se não fosse Deus que tivesse criado o diabo, não caiam nessa lorota. Porque Deus não criou o diabo se criou sozinho. Tudo que Deus cria é bom. Deus criou um querubim ungido e Deus criou ele com estas características. Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Ou seja, ele não tinha o que reclamar. Deus criou ele maravilhoso, com sabedoria, com beleza, com um cargo altíssimo no reino dos céus. Ele não tinha do que reclamar. Ele que foi o invejoso, ele que invejou o próprio Deus e se viu um Deus. Olha o que diz ainda no capítulo 28 de Ezequiel, olha o que Deus vai nos dizer no versículo 2. No orgulho do seu coração você diz, no orgulho do coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus. No coração dos mares. No coração dos mares, isso daqui já é uma outra história, né? No coração dos mares, Deus está falando das nações. Deus está falando mar de gente, as nações, os povos do qual ele passaria a ter domínio, né? As nações ímpias. Isso daqui é um outro estudo, é uma outra história. Tem estudo no canal sobre isso hoje também. Vou dar uma pausa que o carro do som já está passando aqui, vai atrapalhar o vídeo. Entenderam, né, pessoal? Essa parte aqui que o Senhor Jesus Cristo está dizendo em João, capítulo 8, no versículo 44, quando o Senhor Jesus Cristo está falando para os fariseus a respeito do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Entenderam, né? Não se apegou à verdade porque em algum momento da vida
em algum momento da sua vida lá no reino dos céus, ele vivia uma vida agradável a Deus. Este querubim ungido. O mal ainda não tinha surgido nele. Ele não tinha se manifestado um ser maligno, um ser de trevas, Satanás, o diabo. Ele ainda não tinha. Então, ele vivia uma vida agradável a Deus. Ele fazia as coisas das quais ele foi criado. Ele foi preparado, ele foi instruído. Ele fazia de acordo com que Deus propôs ele. O propósito dele ele fazia com excelência. Porém, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Cristo que nos instrui, nos dá as instruções de como que devemos nos apegar à verdade, nos apegar a Ele, estarmos no caminho dele. Ele se desviou das instruções de Cristo, ele passou a criar suas próprias doutrinas anti-Deus, anti-Cristo. Com isso, aconteceu isso aqui, e não se apegou à verdade, ou seja, se desviou dos caminhos de Deus. Pois não há verdade nele, ou seja, tudo que vem dele é mentira, porque a verdadeira verdade, tudo que vem dele é mentira, porque a verdade só há uma, a verdade vem do Senhor Jesus Cristo. Quer conhecer a verdade? Aceite o Senhor Jesus Cristo, a verdade vem dele. Todo aquele que rejeita Cristo está rejeitando a verdade. Está vivendo na mentira, no mundo de engano. Quando mente, fala da sua própria língua. Por quê? Porque Deus nunca mente. Deus não se mistura com a mentira. Nada que vem de Deus é mentira, é engano. Já do diabo, nada do diabo é verdade. Só sai mentira, só sai engano dele. Por que o diabo é o pai da mentira? Porque a mentira surgiu nele. Né? Todo o reino de Deus é verdadeiro. Tudo que vem de Deus é verdadeiro. Tudo que se opõe a Deus é mentira. Então, como ele foi o opositor, ele se fez anti-Deus, anti-Cristo. Contrário de verdade é o quê? Mentira. Tudo que vem dele é engano, é mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Agora eu gostaria de ler 1 João, capítulo 2, versículos 22 ao 23, que diz assim: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Vamos voltar aqui no texto, explicar algumas coisas aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Muitas religiões acham que esse negar o Filho é no sentido de só aceitar Jesus e pronto, eu não estou negando o Filho. É negar o Filho como divindade. Toda religião que nega o Filho como divindade, que nega o Filho como digno de ser adorado, toda religião que prega que o Senhor Jesus Cristo não é criador, mas sim criatura, ou seja, todo aquele que prega que o Senhor Jesus Cristo foi a primeira criatura de Deus, que o Pai criou o Filho, todo aquele que acha isso, está negando o Filho. Tá? Saiba disso, se você estiver em uma religião, parar um pouco por causa do som, prestem muita atenção nisso. Toda a religião que você for entrar, ou a religião que você estiver, procure saber. Todo aquele que prega, todo aquele que ensina, instrui, que o Senhor Jesus Cristo foi a primeira criatura
do Pai, ou seja, que o Pai, que Deus criou o Senhor Jesus Cristo, está negando a Cristo, está se fazendo se cumprir 1 João capítulo 2, versículo 22 ao 23. Está se fazendo se cumprir nele, ou talvez até nem você que ache isso, tá? Jesus é Criador, o Senhor Jesus é Criador. Todo aquele que prega que em algum momento da eternidade o Senhor Jesus não existia, ou seja, que ele passou a existir, está pregando heresia. O Senhor Jesus sempre existiu, de eternidade a eternidade, sempre existiu com o Pai. Você dizer que Jesus, em algum momento da eternidade, não existia, ou seja, que ele foi a primeira criatura criada pelo Pai, é a mesma coisa que dizer que em algum momento da eternidade o Pai era mudo. O Pai, então, quando criou as coisas, criou por linguagem de sinais, né? É você dizer isso, que o Pai criou os céus e a terra, criou qualquer coisa no universo por linguagem de sinais, porque Deus cria falando, né? E haja luz, e haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Todas essas coisas Deus anunciou, Deus falou, o Pai, né, anunciou, falou, e as coisas foram sendo criadas. E quem que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é? O Senhor é o Verbo que se fez carne, ou seja, é a voz do Pai. Então, uma pessoa pregar que em algum momento da eternidade o Senhor Jesus Cristo não existia, é a mesma coisa que dizer que em algum momento da eternidade o Pai era mudo, o Pai não falava. O Pai teve que criar uma boca para poder falar. E tem mais. O apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Ou seja, o poder e sabedoria do Pai. A pessoa dizer que em algum momento da eternidade o Senhor Jesus Cristo não existia, que passou a existir, é a mesma coisa que dizer que em algum momento da eternidade o Pai não tinha poder e sabedoria. Se o Pai não tinha poder e sabedoria, como é que ele iria criar? Tá entendendo como é que essas pessoas elas não entendem da palavra de Deus? A pessoa dizer que em algum momento da eternidade o Senhor Jesus Cristo não existia, primeiro é dizer que o Pai era mudo, porque o Pai só criava anunciando, né? O Pai fala e as coisas vão criando, vão sendo criadas, e essa voz que sai da boca do Pai é o próprio Cristo. Então, se Cristo não existia, como é que o Pai ia falar? O Cristo é o Verbo que se fez carne, é a voz de Deus. Segundo, dizer que em algum momento da eternidade o Senhor Jesus Cristo não existia, que passou a ser criado, sendo que o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo é o poder e sabedoria do Pai, é a mesma coisa que dizer que em algum momento da eternidade o Pai não tinha nem poder e nem sabedoria, porque Cristo é o poder e sabedoria do Pai. Se ele não existia, logo, em algum momento da eternidade, o Pai não tinha nem poder e nem sabedoria. Se o Pai não tinha nem poder e nem sabedoria, como é que ele iria criar? Né? Então, tem esses dois fatos aí que vocês podem estar usando para debater com qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer um que queira dizer que em algum momento da eternidade o Senhor Jesus Cristo não existiu, que ele passou a ser criado, que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Tá? Eu não vou citar religiões aqui, não porque eu tenho medo, mas porque eu não entendo muito dessas religiões, mas pelo que eu ando pesquisando, eu acho que o Espiritismo prega isso, que o Senhor Jesus Cristo foi criado pelo Pai. Então você já sai fora que está te ensinando mentira, e se você crê nisso, você está fazendo se cumprir também em você
1 João capítulo 2, do 22 ao 23. Você está se fazendo anticristo, tá? Aprenda o que é aceitar o Senhor Jesus Cristo, biblicamente falando, e o que é negar a Cristo, negar o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, biblicamente falando. Aprenda. Se você acha que é só levantar a mãozinha e aceitar Jesus, não é só isso não. Se você crê no coração que o Senhor Jesus Cristo sempre existiu como Pai, que o Senhor Jesus Cristo é uma divindade, que o Senhor Jesus Cristo é digno de ser adorado, que o Senhor Jesus Cristo é Criador, né? Que o Senhor Jesus Cristo é Deus, aí sim você verdadeiramente aceitou Jesus. Se você crê nisso, se você crê que em algum momento da eternidade Jesus não existiu, que o Pai criou o Pai, que o Pai criou o Filho, você não aceitou Jesus, tá? Ou que... Já expliquei por quê, né, que você não aceitou Jesus. Por que você está negando a Cristo? Você está tirando a divindade do Filho. Então, Espiritismo, maçonaria, Testemunhos de Jeová, Islamismo, Budismo. Como eu disse, eu não entendo muito bem sobre essas religiões. Vou procurar me aprofundar sobre isso, para fazer um estudo sobre isso. Mas, pelo que eu vejo, essas são algumas das religiões que negam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, corra dessas religiões, porque você está sendo enganado. Você estará sendo doutrinado a viver uma vida achando que está servindo a Deus, mas está negando o próprio Deus, tá? O diabo tem várias artimanhas para te enganar. Não acho porque você está dentro de uma igreja e acha que você está servindo a Deus, não. Tem que saber que doutrina a respeito do Senhor Jesus Cristo está sendo ensinada, para que você não esteja lá passando tempo de vida lá à toa, achando que está vivendo uma vida agradável a Deus, e quando na verdade você está sendo doutrinado a negar o próprio Deus, a negar o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado. Essas coisas são muito importantes você ter em mente. O que é verdadeiramente, biblicamente, aceitar o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nega, está dizendo aqui, ó, todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Aprenda a saber o que é negar o Filho. Negar o Filho é negar a divindade do Filho, é negar que o Senhor Jesus Cristo é tão eterno quanto o Pai. O Senhor Jesus Cristo nunca foi criado. O Senhor Jesus Cristo não é criatura, é Criador, né? O Senhor Jesus Cristo tem tanto o direito de receber adoração quanto o Pai. Então todo aquele que prega qualquer coisa contrária a isso está te enganando e você não aceitou a Jesus coisa nenhuma. Fique esperto.